Olá, criptomaníacos! Nós teremos também um evento na quarta-feira muito importante que vai decidir os rumos do mercado de risco, onde inclui-se aí Bitcoin e criptomoedas. E eu estou falando sobre o encontro do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, nessa quarta-feira, que vai decidir a taxa de juros da economia, que deve subir novamente, e caso suba acima da expectativa do mercado, vai gerar um crash violento. Pelo menos essa é a expectativa geral, como notícias internacionais, como aqui da Crypto News, mostram. Preços das criptomoedas estão crashing, estão desabando devido ao que está para vir nessa quarta-feira. Essa matéria explica sobre a reunião que vai acontecer na quarta-feira e fala que do top 10 do mercado cripto, todas, 100%, caíram já entre 6% e 11% nas últimas 24 horas, já na expectativa do aumento da taxa de juros da economia, que vai acontecer provavelmente nessa quarta-feira. E esse aumento da taxa de juros pode ser o maior aumento em 40 anos. Então é uma coisa realmente violenta. O Banco Central dos Estados Unidos prepara um movimento anti-inflação, lembrando que a inflação dos Estados Unidos veio acima das expectativas, que pode atuar como uma marreta para ativos de risco, como ações e criptomoedas. E na matéria a gente tem alguns fatores, né? O primeiro é essa marretada do Banco Central americano com o aumento da taxa de juros, que já foi precificada pelo mercado, tá? Essas quedas que a gente está vendo em todos os mercados são justamente a precificação da expectativa do que vai acontecer na quarta-feira. As pessoas esperam que tenha um aumento de 75 pontos base para a taxa de juros do Fed, do Banco Central. Agora, é possível ocorrer um aumento de 100 pontos. E seria a primeira vez que isso acontece desde o início dos anos 80. Então, quer dizer, se isso aqui acontece, um aumento de 100 pontos, isso não está precificado e gera uma queda muito mais forte que pode afundar o mercado cripto para baixo daquele fundo do poço dos $17.500 no BTC. E aí a gente sabe que o negócio é violento, como eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. E a probabilidade disso acontecer, segundo pesquisas aqui, é de 20%, tá? Então, 80% do mercado está apostando no aumento de 75 pontos, 20% apostando no aumento de 100 pontos. As criptomoedas sofrerão durante a redefinição geral do mercado, mas o Bitcoin também acabará saindo na frente em uma eventual retomada, continuou McGlone. O ouro também terá um desempenho superior, mas para ambos a dor vai ser a primeira a chegar. O que ele está falando é, o mercado vai sangrar, Bitcoin e ouro vão cair, vão sofrer mais, mas lá na recuperação serão os que mais terão vantagem, mais terão crescimento. Como eu falei para vocês no início do vídeo, essa é uma oportunidade ímpar. É justamente no bear market, no inverno cripto, que novos milionários são formados. Pessoas que têm coragem de investir num momento como esse. Porque em questão de meses podemos ver uma multiplicação nesses ativos aqui comentados pelo analista de 10 vezes, 20 vezes, algo completamente fora dos padrões de um mercado tradicional, por exemplo. E por fim, como falamos, né, a ressaca após a atualização da merge da Ethereum. Começaram a vender Ethereum e isso puxa o mercado cripto para baixo, já que a Ethereum é a segunda principal criptomoeda do mercado. Quem acompanha a Criptomaníaco já sabia que a tendência da Ethereum era derreter a partir dessa atualização, a partir do The Merge. Eu trouxe isso aqui para vocês diversas vezes no canal. E outros analistas estão falando a mesma coisa e mostrando que o fundo para Ethereum pode estar distante ainda. Porque enquanto o Bitcoin está 16% abaixo da média móvel de 200 semanas, a Ethereum ainda está 7% acima da média móvel de 200 semanas. Então tem muita margem aí para a Ethereum cair para se comparar com a queda do Bitcoin. Então existe chance, caso ela caia para o mesmo patamar do Bitcoin, dela chegar aonde? $1.000, tá? Esse seria o preço para a Ethereum para ela ficar no mesmo nível de queda do Bitcoin nesse momento. Então, realmente, como ela está agora posicionada ali ao redor dos 1.300, temos um chão aí para a Ethereum ainda cair. Mas existe um suporte forte nos $1.250. Tá? Então, caso rompa os $1.250, que foi o ponto que eu falei para vocês, inclusive, no vídeo anterior, aí eu acho que ela vai pegar nesses $1.000 antes de voltar a se recuperar. Mas vamos voltar a falar daquilo que pode ter um impacto enorme no mercado nessa semana, que é essa reunião do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, na quarta-feira. Eles podem mexer na taxa de juros e toda vez na história onde os Estados Unidos elevou demais a sua taxa de juros, tivemos coisas quebrando, falindo, como, por exemplo, lá
em 2008, tivemos o crash do Lehman Brothers, uma das maiores instituições financeiras dos Estados Unidos. Isso gerou um quebra-quebra generalizado. Então, olhem esse gráfico aqui da taxa de juros do Fed e olhem só o que estava acontecendo em 2008, né? O Fed, pouco a pouco, foi elevando a sua taxa de juros, tá? Então, estava aqui embaixo, né? Ela estava lá no 1%, foi subindo, foi subindo, foi subindo. Quando chegamos em 2008, ela estava aqui acima dos 5%. E o que aconteceu nessa época na sequência, né? Quebra-quebra. E foi isso que aconteceu com o valor das ações dos Estados Unidos, né? Então você pega aqui o S&P 500, nessa época aqui em 2008, o quebra-quebra levou aqui, a partir do topo, né, desse aumento de juros, teve uma queda de 50% nas ações dos Estados Unidos, que já vinham em queda. Então foi uma queda violenta que levou 5 anos, 66 meses. Estamos falando aqui de mais de 5 anos para o mercado voltar ao patamar anterior. Isso como um dos reflexos de um aumento de taxa de juros anteriormente, né, muito violento dos Estados Unidos. E olha só o que estamos fazendo aqui agora, né? Vocês percebem o aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, a barra azul já está aqui, e a tendência com esse aumento que pode acontecer na quarta-feira, caso seja lá de 100 pontos, né, levaria para essa linha preta, ou seja, como vocês podem ver, a última vez que vimos níveis tão altos de taxa de juros foi lá justamente entre 2007 e 2008, o que levou futuramente ao quebra-quebra generalizado e uma queda muito violenta no mercado de ações, como vimos aqui, né? E vocês sabem o que aconteceu após uma queda tão violenta como essa aqui, onde os bancos começaram a ser resgatados pelos governos com dinheiro de gente pobre? Aconteceu justamente nesse ponto a criação do Bitcoin. Foi ali que Satoshi Nakamoto decidiu pela criação do Bitcoin, inclusive botou uma notícia sobre isso lá no primeiro bloco, no bloco Gênesis do Bitcoin, que é essa notícia aqui, ó, que é tão importante que eu tenho um quadro dela, né? É essa imagem que está no primeiro bloco da história do Bitcoin, que fala justamente sobre governos salvando bancos, pegando dinheiro de gente pobre para salvar banqueiros, pessoas ricas. É isso que deu origem ao Bitcoin e aconteceu justamente depois de um evento de subida desenfreada de taxa de juros, como estamos vendo agora. Será que um momento como esse é ou não para comprar Bitcoin e criptomoedas?